Olá, tudo bem? Nessa videoaula, nós vamos introduzir o conceito de vetores. Bom, o que são vetores? Basicamente, é uma estrutura de dados indexada. Então, traz aí o conceito de índice, né, que pode armazenar uma determinada quantidade de valores do mesmo tipo. Então, quando a gente tiver um vetor, né, a gente vai armazenar nesse vetor, né, diversas grandezas que têm aí o mesmo tipo de variável, né? E aí os dados armazenados em um vetor são chamados aí normalmente, pode ter aí outros nomenclaturas também, de itens do vetor. Então vamos olhar um exemplo aqui, olha. A gente tem, por exemplo, uma declaração, né, de um vetor aqui inteiro do tipo inteiro, né? Aqui com o ARR de array, né, do array de ou vetor, né? E aí temos 5 elementos aqui dentro desse vetor aqui. Então, o que é o índice, ou index aqui? O índice ele vai sempre partir de zero. Então, a gente vai ter o índice desse vetor 0, 1, 2, 3, 4. Já que a gente está armazenando 1, 2, 3, 4, 5 elementos dentro desse vetor, né, que obedece aí a variáveis do tipo int, né, tipo inteiro. Né. E aí os valores que são armazenados dentro dessas posições é o número 1, o número 2, 3, 4 e 5. Né? E aí, para a gente endereçar ou encontrar os valores que estão armazenados dentro desse vetor, a gente adiciona o índice entre colchetes, que aí o nosso compilador ele vai saber que a gente está querendo, né, acessar um elemento desse vetor. Então, basicamente, a gente tem, né, uma única variável, né, onde a gente vai armazenar outros elementos, né, diversos elementos dentro dessa mesma variável, que no caso aqui agora é um vetor. Né. Então, para localizar a posição do item, né, um vetor, a gente usa um número inteiro, já que aí a gente não vai ter um vetor com uma posição 2,5. Né. Todo e qualquer vetor, como é uma memória de um microcontrolador, por exemplo, né, ele tem um número inteiro de posições de memória. Né, são milhões de posições, né, de espaços dentro de um hardware, né, de uma memória física, mas sempre vai ser o número inteiro. E aí a gente vai denominar, né, esses números, como dito, como índice do vetor. A principal vantagem de utilizar vetores é a facilidade de manipular um grande conjunto de dados do mesmo tipo, né, declarando-se aí, ó, apenas uma variável. Então a gente, ao invés de declarar uma variável para armazenar 1, outra variável para armazenar 2, outra para armazenar 3, outra para armazenar 4 e outra para armazenar o 5, a gente declara uma única variável onde vai estar armazenado esses números. E quando a gente quiser acessar esses números ou esses valores, que não precisa ser necessariamente números, basta a gente adicionar aí, né, o índice do nosso vetor que a gente consegue acessar esses valores. Então, em questão de programação, em questão de alocação de memória na memória física, basicamente, não vai ter mudanças significativas no sentido de armazenar essa quantidade de informações. Né? Porém, em velocidade de processamento e facilidade de programação, né, ela vai ajudar bastante, porque a gente pode ter aí vetores de, né, diversas posições. Então, isso auxilia bastante na organização e também na otimização dos códigos de forma geral. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, não, a gente vai declarar um vetor, né, e aí a gente vai alocar na memória determinadas posições para um vetor. Então, vamos imaginar que a gente tem um vetor aqui de 4 posições, onde cada posição vai ter aí atrelada a ela um espaço de memória. Então, se os valores que a gente for armazenar nesse vetor forem do tipo inteiro, cada posição dessa aqui
vai consumir da nossa memória 16 bits. Né? Se for do tipo float, se for do tipo caractere, long int, né? Aí a quantidade de bits armazenados vai variar conforme o tipo da variável que a gente vai armazenar nesse vetor. Né? Então seria como se a gente pegasse, por exemplo, essa memória aqui, não, que é o do Atmega 328P, que é o microcontrolador que é utilizado no Arduino Uno, né? Partindo aqui de 0 até 3FFF, né, em hexadecimal aqui. Então seria como se a gente falasse para o nosso compilador que, olha, aloque aí na sua memória, né, 4 posições que vão ser utilizadas para esse vetor. Basicamente é isso que a gente faz quando declara-se um vetor. Então esses 4 espaços aqui de 16 bits cada vão ser aí, né, dedicados a esse vetor. Então, algumas formas válidas, né, de declaração são, por exemplo, né, aqui uma variável do tipo float, né, e a gente chama aqui um vetor com o nome de codes, né, ou seja, as variáveis que a gente vai pôr aqui, né, são do tipo float. Né, e aqui do tipo inteiro, LED pin, por exemplo, pino de um LED, a gente pode usar essa mesma nomenclatura, né, posteriormente em alguns códigos. Então, os valores que a gente vai armazenar nesse vetor, né, é do tipo inteiro. Aqui, novamente, né, alguns valores de entrada, por exemplo, novamente do tipo inteiro. Aqui um outro vetor do tipo char, né, onde a gente vai armazenar agora aqui caracteres. Né? Então, reparem que o vetor, né, ele é uma estrutura, ele é uma ferramenta, ele não é um tipo de variável. A gente tem um vetor aqui que vai armazenar variáveis do tipo float. Aqui a gente tem um vetor que vai armazenar variáveis do tipo inteiro. Aqui a gente tem um outro vetor chamado nome que vai armazenar variáveis do tipo char. Então reparem que aqui na primeira linha a gente está apenas reservando o espaço. A gente declarou aqui um float, né, codes, então ele vai simplesmente reservar na memória 5 espaços, né, onde cabem aí um elemento do tipo float dentro da memória. Vai ficar lá alocado, né, dentro da memória do nosso microcontrolador. Né. Aqui agora, na segunda linha, né, o compilador contabiliza automaticamente a quantidade, o tamanho. Então a gente não informa aqui o tamanho do nosso vetor, né, mas como a gente está dizendo quantos valores a gente vai inserir, aqui no caso é o 2, o 4, o 6, o 9 e o 5, então são 5 valores. Então automaticamente o nosso compilador vai entender que esse vetor tem tamanho 5. Né? E aí, vamos supor, posteriormente, se a gente quiser vir aqui e adicionar novos elementos, né, 10, né, 3, e fechar a chave novamente, quando o nosso compilador ler essa linha novamente, ele vai, né, atribuir aí uma outra grandeza para esse vetor. Né? Aqui, novamente, foi alocado para esse vetor 6 posições de memória, mas já foi utilizado aqui apenas 1, 2, 3, 4, 5. Apenas os valores 4, 6, 5, menos 8 e 9. Então perceba que esse valor aqui, esse vetor, tem uma posição de sobra. Né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele alocou aqui, olha, o 4, o 6, o 5, o menos 8, o 9 e tem uma aqui que está em branco. Não foi utilizado. Mas o nosso microcontrolador sabe que essa posição de memória está atrelada a esse vetor. E aqui por último, né, a gente vai armazenar essa palavra dentro do vetor nome. Porém, são 7 caracteres. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que o vetor do tipo char precisa de uma posição adicional
para o caractere null, né, para ele identificar aí que a string, né, a palavra a ser armazenada já terminou. Então, embora a gente tenha aqui só 7 caracteres, a gente precisa declarar aí esse vetor como, né, com uma posição a mais, né? Então, quando a gente declara um vetor do tipo char, né, o nosso compilador vai automaticamente atrelar aí a esse vetor uma posição adicional. A gente já tem que considerar aqui, né, uma posição adicional, né, para que o nosso compilador entenda, né, que já acabaram, né, os caracteres a serem alocados nesse vetor. A gente pode testar isso na hora que a gente for para o Tinkercad. Vindo agora aqui para a gente testar essa ferramenta no Tinkercad, vou só passar aqueles valores, aquelas declarações para cá. Então a gente declara aqui um vetor do tipo float, né, onde vão ser aí considerados elementos de 32 bits. A gente considerou também um vetor de nome ledpin, sem endereçar os valores, né? E aí entre chaves a gente coloca aí os valores que vão ser alocados nesse vetor. Fecha chaves, ponto e vírgula. Onde aqui os elementos terão 16 bits. Declarando um novo aí, de 6 posições, por exemplo. Os valores que a gente considerou no slide foram 4, 6, 5, menos 8 e 9. E por último, aquele vetor do tipo char, com 8 posições, né? Aquela posição adicional para o caractere null. E aí fechamos a declaração, onde aqui a string deve ser colocada, né, em aspas duplas. Então aí na void setup, vamos identificar o que o nosso compilador armazenou nesses vetores, né, imprimindo os valores desses vetores na nossa serial. Então, vamos inicializar aqui, né, comunicação serial. E vamos aí, para a gente identificar o que está sendo impresso, o nosso primeiro vetor do tipo float. Vamos imprimir aí a posição, o que está na posição 3 desse vetor. E aqui a gente lança na serial, né, esse valor aí. E aí para a void loop, a gente deixa ela vazia por enquanto. Deu um pequeno erro aqui. Então simulando aqui, reparem que o nosso programinha imprime aqui na serial, né, o que está na posição 3 do nosso vetor codes aqui, que é um 0.00. O ponto 00, né, ele considerou por conta de ser uma variável do tipo float. Como a gente não inicializou com nada, né, mas perceba que ficou em 0 mesmo. Vamos então adicionar a impressão de um outro vetor aqui, né?
Por exemplo, vamos pegar o vetor LED pin e vamos imprimir aqui a posição 5 dele. O elemento que está na posição 5 deste vetor. LED pin, posição 5. Ops, o espaço aqui. Então ele imprimiu na posição 3 e o que estava aí na posição 5 do nosso vetor LED pin. E deu um valor bem diferente aqui, não, 28.515. Vamos então pegar aqui a posição 4. Agora lá, na posição 4, né, apareceu aí o número 5, né, uma vez que o índice do nosso vetor começa em 0. Né, é 0, índice 0, tomando como referência o vetor LED pin, né, índice 0, índice 1, índice 2, 3, 4. Né, só para ficar mais claro aqui, né, vamos fazer uma pequena alteração. Aqui é o índice 0, aqui é o índice 1, 2, 3, 4. Então percebam que a gente leu, né, uma sujeira aqui, né, LED pin 5, né, a gente leu uma sujeira aqui que estava armazenado aí nessa posição. Vamos imprimir agora um valor desse vetor val entrada aqui. Olha. Vamos pegar a posição 3, ou posição 2 dele. Ou a 0, vamos pegar a posição 0. Né, o índice 0 dele aí. Ó. Índice 0, 0. E aí vamos simular novamente. Ah lá, então ele imprimiu no codes 3, 0, porque a gente não inicializou com nada mesmo. Na posição 4 do vetor LED pin, ele imprimiu o 5. Né? E na posição 0 do vetor val entrada, ele imprimiu 2. Porém, a gente esqueceu de trocar aqui o valor do vetor. Vamos ver novamente. Apagando aqui, limpando a serial. Agora sim, valor de entrada, 0. E ele imprimiu agora o 4, que é o elemento que está no índice 0 do vetor, né, val entrada aqui, valor de entrada. Vamos explorar então o vetor do tipo char. O nome dele aí é char nome, né? Vamos pegar aí a letra 0, 1, a letra R. Vamos imaginar que a gente quer acessar a letra R da nossa string ali. Limpando aqui o serial, vamos inicializar.
Ótimo, ele imprime aqui para nós a letra R. Então perceba que a gente consegue aí, né, ir acessando, informando para o nosso compilador, né, nosso programa, a posição do elemento que a gente quer dentro do vetor, ele fornece para nós. Então, ao invés de eu, por exemplo, esse vetor LEDPIN, ao invés de eu criar diversas variáveis, né, para armazenar o número 2, o 4, o 6, né, o 9, o 5, a gente vai ver na sequência, por exemplo, que isso aqui podem, por exemplo, identificar os pinos. Né? Então a gente tem uma única variável que a gente pode acessá-las aí, né, acessar os elementos delas só trocando o índice desse vetor. Né? Então aqui a gente inicializou, né, os vetores com um determinado valor. Agora a gente pode também alterar esses valores dentro do código. Basta a gente pegar e aqui a gente declarou, né, int LEDPIN, né? Vamos supor agora que vamos deixar aqui só o LEDPIN. E aí aqui a posição 4 dele, né, já está estabelecida aqui. Vamos repeti-lo novamente aqui e alterar apenas o elemento, né, que está na posição 4 desse vetor. Né? Vamos pegar aqui então. Então eu declaro, né, o nome do meu vetor que foi declarado inicialmente, identifico qual que é o elemento que eu estou trabalhando nesse momento e, né, já ciente, né, de que o elemento que eu vou colocar nesse vetor tem que ser do tipo inteiro, já que eu declarei esse vetor como sendo do tipo inteiro. Então a gente pega e vamos imaginar aqui que eu vou armazenar o valor 10 dentro da posição 4. Então vamos ver se ele vai fazer essa alteração. Então a gente imprime o que está, né, setado no início do código e a gente faz essa alteração e imprime novamente para ver como é que vai ficar. Então, ó, inicialmente ele imprimiu 5, depois imprimiu o valor de 10. Então, essa mesma ideia, né, se aplica aos demais vetores. Basta identificar qual que é a posição que a gente quer alterar e fazer a atribuição normalmente. Né? Vamos pegar aqui e aplicar essa mesma ideia para o vetor do tipo char aqui. Então vamos pegar aqui para a gente testar, né? Vamos pegar então a posição 0 na sequência e aí a gente vai alterar aqui a posição 0 desse vetor do tipo char. Vamos pegar aqui a posição 0 dele aqui. Vamos inicializar. Então ele imprimiu A e aí a gente alterou para 10, né? Como é um vetor do tipo char, ele não imprimiu, né, nenhum valor equivalente aqui. Né? Vamos então alterar esse valor para, por exemplo, 100. Agora ele imprimiu a letra D, porque o nosso compilador, né, identificou uma relação de 100 com a tabela ASCII, né, dos nossos caracteres. Né? Para 10 ele não tinha essa equivalência, então ele imprimiu, ficou vazio aqui. Né? Então a letra 100 seria aí a letra D. Né? Por curiosidade, vamos imprimir aí
né? Vou colocar 101. Ele imprime a letra E na sequência, né? Porque aqui ele está fazendo a conversão automática, né, do número para o caractere. Mas a gente poderia, por exemplo, trocar a letra A pela letra B, por exemplo. Deu um erro de conversão. Aspas simples. Aí deu um pequeno errinho por causa das aspas duplas. Né? Para atribuição, né? O operador de atribuição, a aspas deve ser simples. Né? Aí ele imprimiu novamente A e aí trocou aqui para B. Então a gente alterou, né, só o primeiro caractere do nosso vetor nome. Então isso é bastante útil para diversas aplicações, como a gente vai ver aí ao longo do curso. Então, só para a gente verificar essa questão, aqui a gente tem 7 caracteres e um vetor do tipo char com 8 posições. Né? Vamos considerar aqui apenas 7 e ver o que o nosso compilador vai nos dar de retorno. Perceba que ele dá um erro, né, falando que a string, né, para esse vetor é muito longa, né, ou seja, está faltando aquela posição adicional para o caractere null, né, que é o fim do nosso caractere aí, da nossa string. Né? Então, voltando para 8, ele volta a compilar normalmente. E essas alterações elas se valem para os demais vetores. Né? Vamos experimentar aqui, fazer uma alteração no float. Vamos pegar aqui o nosso vetor do tipo float. Vamos ver a posição 0. Não foi atribuído nada nele, né? A gente não inicializou, assim como foi feito nos demais vetores, esse vetor codes do tipo float não foi feito nenhuma inicialização. Vamos então fazer uma alteração aqui na posição 0 desse vetor, né? Atribuindo aqui, por exemplo, o número 3,25. Ótimo, né? Ele pegou só 0 e 3. Né? Vamos ver aqui então a possibilidade de alterar para 3,25. Limpar aqui a serial. Legal, né? Então o nosso compilador agora identificou que a gente alterou para 3,25. Né? Por ser do tipo float, né? Então ele consegue identificar, né, que tem essa parte decimal aí. Né? Para confirmar, se a gente pudesse, a gente pode pegar e testar aqui, vamos alterar por um vetor do tipo inteiro. O LED pin lá. Então a gente espera aqui, como a gente está pegando agora o vetor LED pin aqui, do tipo inteiro, aqui inicialmente ele vai imprimir a posição 0, né, que é a posição 0 do LED pin é 2, e depois ele vai trocar esse 2 para 3,25. E reparem que ele ficou só com o 3, já que os elementos que a gente está armazenando dentro do vetor LED pin são do tipo inteiro.
né? Então ele não vai considerar o 3.25. Né? Tá joia? Nossa aula fica por aqui. Obrigado e até mais.